Lucas, capítulo número 9, somente o verso de número 16. Aleluia. Lucas 9, 16. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, como tem feito constantemente, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo achou? Vai que não está aí, mas ele foi ali no Koinonia e já volta. Como a gente está acostumado, a gente sempre lê aqui, né? Então vamos estar abrindo aí o celular, quem tem a Bíblia no celular. Quem tem a Bíblia, o livro mesmo, né? Eu ainda tenho, hoje, coincidentemente, eu trouxe a velha guerreira de sempre aqui. Amém? Vamos lá. Está escrito assim, Lucas, capítulo número 9, verso de número 16, está escrito assim: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os. Aleluia. Tremendo. Aleluia. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Só isso. Aleluia. Eu acho muito interessante essa palavra quando diz ali que Jesus, para trazer o contexto desse versículo, a gente tem a bênção aqui, de ter muitos novos convertidos que ainda não conhecem todas as passagens da Bíblia. E eu faço questão de estar explicando. Isso aqui é aquela história de Jesus quando ele multiplica os pães, né? Ele está diante de uma grande multidão, ele se compadece. Ele sente a dor de uma grande multidão. A multidão estava acompanhando ele atrás de sinais, maravilhas. Jesus não recusa, Jesus manda eles sentarem, se assentem, fiquem firmes. E ele começa ali, né, a questionar os seus discípulos o que a gente ia fazer diante da multidão. Ele sabia o que tinha que fazer. Até que chegam até ele, trazem um menino até ele. E naquele menino ele tinha uma cestinha, que na cestinha dele só tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ele faz uma multiplicação daqueles alimentos para uma grande multidão. Historiadores dizem que aproximadamente só homens tinha aproximadamente 5 mil. Só homens, 5 mil homens. Mas aí a gente imagina, se cada homem fosse casado, de 5 mil já iria para 10 mil. E se cada um fosse 10 mil pessoas, se tivesse um filho, já ia para mais 15 mil. De uma cesta, de uma cestinha. Como é que Deus faz as coisas? E o interessante nós vamos descobrir nessa noite como é que Deus ele conseguiu, como é que Jesus ele conseguiu alimentar uma multidão tão grande somente com uma cestinha, que tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. É milagre, amém? Mas tem algo tremendo nisso aqui. Quando a gente vai olhar no original sobre essa palavra aqui, quando nós vemos o que significa essa palavra honrar no original, ela significa kabad. Honrar significa kabad. Kabad é quando a pessoa está honrando alguém. Então, quando eu honro alguém, o original significa kabad. Kabad tem a ver com honra. Eu estou honrando, então eu estou demonstrando honra para alguém. Só que quando essa palavra kabad ela significa honra, tem uma outra palavra parecida com ela que significa kabod. Quem aqui sabe o que é kabod? A palavra hebraica do Antigo Testamento. Tem uma história bem conhecida, né? Lá no livro de Samuel, quando os filhos de Eli, eles vão e levam a Arca da Aliança numa guerra. Eles perdem ali a Arca da Aliança, eles trazem a notícia para o pai chamado Eli, eles morrem na batalha. Chega a notícia para Eli que eles tinham perdido a Arca da Aliança. Um dos filhos de Finé, a esposa de Finé, ela estava grávida, ela gera um filho ali na hora, espontaneamente, diante de tanta pressão. O nome daquele menino ele não é Cabode, mas ele é Icabode, que significa falta de graça. A graça acabou, a glória de Deus acabou. Veja bem, Cabade significa honra, mas Cabode significa glória, significa adoração a Deus. Nessa noite eu gostaria de estar falando que tudo aquilo que você honra e abençoa, ele cresce. Tudo aquilo que você honra, tudo aquilo que você abençoa, ele cresce. Deixa eu estar lendo aqui, senão eu saio daquilo que eu tenho para passar nessa noite. Então honrar ele significa kabad, que também ele tem um substantivo que é kabod. Honrar, kabad. Mas
abençoar significa kabod. Abençoar tem a ver com a palavra, kabod tem a ver com a palavra glória. E kabod é quando não tem mais glória, mas kabod também tem a ver com a palavra glória. E aqui eu quero estar falando um pouquinho sobre isso. Kabod é um significado, kabod que quer dizer honrar, ela tem um significado no original nosso, para a gente estar trazendo para o nosso português. Quando Jesus ele leu ali, tem como pôr de novo o texto, Eric? Acho que eu tinha deixado aí, é Lucas capítulo 9, verso número 16. Quando Jesus ele levanta ali, ergueu os olhos para os céus, ele os abençoou. Essa palavra abençoou no original então quer dizer kabod. Kabod significa no nosso original português, do grego para o nosso original em português significa dar peso, dar importância. Veja bem, o segredo da multiplicação foi que Jesus ele deu peso naquilo que tinham trazido para ele. Aleluia! E não foi coisas grandes que trouxeram para Jesus. Ele estava diante de uma multidão, mas alguém trouxe alguma coisa pequena para ele. Ele deu peso para aquilo que as pessoas trouxeram para ele. Ele deu importância para aquilo que as pessoas trouxeram para ele. Senhor, não tem como nós alimentarmos essa multidão. Mas está aqui um rapaz que tem somente 5 peixinhos e 2 pedaços de pão. Jesus ele deu importância para aquilo que foi trazido para ele. E pelo fato dele estar dando importância para aquilo lá, tudo aquilo que nós honramos, tudo aquilo que nós abençoamos, multiplica. Aleluia! A multiplicação quando nós abençoamos e honramos. Continuando aqui. Quando você diz que honra o Senhor, você está dizendo que dá peso à sua presença e à palavra dele na sua vida. Quando você diz kabod para você, quando você diz eu abençoo, quero ser uma pessoa abençoada, então eu vou honrar a palavra do Senhor que ele tem para a minha vida. O que é kabod? É eu dar peso, eu vou dar importância para a palavra do Senhor. Se eu vou dar importância para a palavra do Senhor, eu vou estar honrando o Senhor. E na consequência disso, que kabod ele tem também um significado que é kabod. Que kabod ele é também, outra palavra que está aqui, que significa abençoar. Ou seja, honra e o abençoar são, no original hebraico, no original grego, são palavras que mudam pouca coisa. Kabod e kabod. Kabod é a honra e kabod é abençoar. Bem, continuando. Vocês vão entender mais para frente, só espera um pouquinho. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem peso na sua vida. Se eu honro alguém, eu estou dizendo para ela, eu tenho essa pessoa, eu vou honrar ela. Como é que eu vou honrar ela? Dando importância para aquilo que ela representa para a minha vida. Se eu dou importância para aquilo que essa pessoa tem para mim, eu vou ouvir mais o que essa pessoa fala. Eu fazendo isso, eu vou estar honrando essa pessoa. E eu vou estar também abençoando essa pessoa. Veja bem, presta bem atenção. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem peso na sua vida. E isso é muito importante. Está dizendo que ela é uma pessoa importante. A palavra glória que acabou em hebraico, portanto, significa honrar alguém, é valorizar e dar importância àquela pessoa. Honrar, kabod, significa também que abençoar. Quando você junta os dois, o kabod com o kabod, significa que você está honrando alguém, você está dando valor ao que essa pessoa fala e aquilo que ela representa para você. Aí para quem é casado, já fica aquela situação. Será que eu tenho dado honra realmente para minha esposa? Porque falar é fácil. Será que eu tenho honrado realmente meu marido? Será que eu tenho honrado realmente a minha esposa? Porque falar da boca para fora é fácil. Mas aqui nós estamos entendendo que kabod ele fica muito mais que somente fazer palavras, mas fica também honrar e abençoar, fica também nós darmos peso para aquilo que essa pessoa representa para mim e para você. Você tem honrado seus pais? Você tem honrado seus filhos? Você tem honrado o marido ou a esposa? Você tem honrado o seu líder lá na fábrica, seu chefe? Se você tem honrado ele, não sabe, ou você imagina que tem honrado ele, mas se você não dá importância naquilo que ele está falando para você, você não está honrando essa pessoa. Se você não consegue ouvir a sua esposa por 5 minutos, você
você não está honrando ela. Se você não consegue ouvir o seu marido por 5 minutos, você não está honrando ele. Por quê? Honrar significa dar peso. E se eu dou peso, as coisas multiplicam. Quanto mais honra eu dou, mais as coisas multiplicam. Você quer ser abençoado? Comece a ouvir os seus pais. Comece a ouvir os seus filhos. Comece a dar importância para quem já é mais experiente que você, pode estar te dando uma orientação. Comece a dar importância, comece a colocar peso nisso que eu estou falando nessa noite, porque isso aqui é um segredo para nossas vidas. Se você entender realmente o que vai ser falado nessa noite, a sua vida vai ter uma virada de chave. E não é somente na sua vida, você também vai começar a alcançar as pessoas que estão ao teu redor. Vai ser algo poderoso. Hoje é uma noite na qual você tem que pegar essa chave. Você tem que pegar isso e entender que quando eu honro alguém, eu estou dando peso para aquilo que essa pessoa simboliza para mim. Só foi isso. Jesus, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele deu peso naquilo que trouxeram para ele. Era pouca coisa? Era pouquíssimo demais. Vamos colocar 15 mil diante de uma multidão de 15 mil, só eu comia tudo. Os 5 pães e 2 peixinhos, só eu comia tudo. Mas Jesus, ele honrou aquilo ali. Ele pôs peso sobre aquilo ali. Pelo fato de ele ter posto peso sobre aquilo ali, ele conseguiu, através dessa palavra, multiplicação, e aquilo cresceu ao ponto de saciar e sobejar, passou do limite, mais 12 cestos daquilo ali. Amém? Então, deu para pegar bem? Kabad é honra e kabod é abençoar. Amém? Continuando. Mas tem uma outra palavra que é o contrário disso. A gente está falando de honra e está falando de o abençoar. Mas existe uma outra palavra, o contrário do abençoar. O que é o contrário do abençoar? Amaldiçoar. Amaldiçoar. E muitas das vezes, o que é o amaldiçoar? Se o abençoar é eu estar dando o peso para a palavra da pessoa, se o abençoar é essa pessoa que está perto de mim, eu estou dando importância para ela, o amaldiçoar o que é? A pessoa está falando para você, você não quer ouvir. A pessoa se desgastou, correu atrás de você, fez um monte de coisa para você, você não quer nada disso. Você está então fazendo o hantai do que é o honrar e do que é o abençoar. Se o abençoar você está dando peso para aquilo, já pensou se Jesus falasse: só isso aí não vai dar certo, hein? Ô Pedro, procura aí uma baleia, vai ter que ser baleia, vamos ter que procurar um boi, e a gente vai ter que cortar e dar um jeito. Já pensou se fosse assim? Então o amaldiçoar é o contrário do honrar. O amaldiçoar é você deixar desprezar. Amaldiçoar tem a palavra aqui que significa calar. A palavra original significa calar. Por outro lado, uma das palavras em hebraico que significa maldição é calar, que também significa, olha só, estimar pouco, fazer pouco caso, tratar com indiferença. Isso aí é calar. Aleluia. Se eu abençoar é eu dar atenção. Se eu estou honrando uma pessoa e eu quero que essa pessoa seja abençoada também, ela vai ter peso na minha vida. Eu vou prestar atenção no que essa pessoa está falando para mim. Por quê? Porque ela significa muito para mim. Já o amaldiçoar a pessoa está falando com você, a pessoa está correndo, está atrapalhando, fazendo um monte de coisa para você, isso é amaldiçoar. E às vezes é o mais importante dessa noite. Às vezes você faz isso sem saber que isso é uma maldição. Às vezes você faz isso sem você ter esse entendimento de que você está amaldiçoando alguém, mas sem você ter conhecimento disso. Isso que é o perigoso. Às vezes você está trazendo maldição para a sua vida sem ter o entendimento, mas é aí que entra a revelação da palavra para nós essa noite. Eu sempre falo aqui, não se mova se não tiver sido movido por uma revelação da parte de Deus. Não dê o dízimo aqui se você não tiver uma revelação do que é o dízimo. Só vamos aceitar dízimo aqui na hora que você entender realmente o que é uma revelação de estar dizimando. Se enquanto você não entendeu o que é o dízimo, você não ardeu no seu coração o desejo de dizimar, é porque não teve uma revelação do Senhor ainda na sua vida. Quando você tiver uma revelação do Senhor na sua vida, vai ser automático. Se nós não tivermos revelação da palavra do Senhor nas nossas vidas, não vai acontecer muita coisa.
pode até acontecer algo, mas vai chegar um momento que só vai ser cansaço, enfado, tristeza e choro. Mas quando você tem a revelação, aí não tem nada que te para, nada mais te para. O contrário, então, calam significa desprezo, indiferença, significa você não está nem aí com essa pessoa. E o abençoar e o honrar, essa pessoa tem significado para mim, então eu vou prestar atenção no que essa pessoa significa para mim. Fazendo isso, você vai estar honrando essa pessoa. Continuando, amém, queridos? Continuando, essa palavra então, ela frequentemente, que é calam, né, traduzida como maldição. Quando você não dá atenção a seu filho, a sua esposa ou marido, né, ou faz pouco caso dele, você está na verdade amaldiçoando, ainda que você não tenha nem clareza do que você está fazendo. Uau, é forte, né, queridos? Hoje eu mandei no grupo, eu falei, pessoal, vem que hoje vai estar bênção. Hoje não falou que os outros dias também não estavam, mas tem dia que a gente está no 220, 300, hoje estou daquele jeito. O Senhor tem falado comigo muito forte, é diferente isso aqui. Muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos da parte do Senhor por faltar na nossa vida conhecimento do que realmente importa, da revelação do Senhor, da revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Se não tiver revelação, as coisas não acontecem, amém? A palavra abençoar em hebraico, então, também tem no hebraico barak, que também significa ajoelhar-se. Aleluia. A palavra barak também no antigo, né? Eu falei ali aquelas outras duas palavras que está aqui separado aqui, é do grego, mas no antigo hebraico significa barak, que também simboliza abençoar. Quando nós nos ajoelhamos para falar com os nossos filhos pequenos, nós estamos abençoando eles, porque isso é barak. Seu filho é pequenininho, quando você se ajoelha diante dele para ouvir o que ele está falando, você está abençoando ele. Olha só que interessante. Quando você tem os netinhos, né, como eu tenho meus 2 netinhos, nós temos os nossos netos, quando a gente se ajoelha e coloca no mesmo nível que ele começa a falar coisa que ele nem sabe o que está falando, você está abençoando ele, você está diante de uma palavra do Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos caminhar, não pelo que o pastor fala, porque o pastor erra, mas a palavra do Senhor, ela não erra. Na verdade, ela é uma palavra viva, que entra e faz separação da junta da medula, né? Hebreus capítulo 4, 12 fala bem da palavra, o poder que tem na palavra. Já o pastor erra. O pastor, ele é falho, mas a palavra, confia na palavra, não confia no pastor. Confia no pastor assim, né? No sentido, né? Também não é desse jeito, né? Mas confia bem na palavra, que você não vai se decepcionar. Eu posso te decepcionar através de uma palavra, através de uma atitude. Eu posso falar alguma coisa que contamina você, mas a palavra do Senhor, ela nunca vai te decepcionar. Amém? Continuando. Então, como aqui é uma igreja de célula, e eu gosto muito de fazer isso, como eu faço constantemente, todo sábado, sempre que eu vou pregar alguma coisa aqui, eu quero que vocês peguem essas palavras e façam o quê? Eu vou agora entrar na parte da célula. Eu vou dar aqui 5 pontos. Aleluia. E um desses 5 pontos que falar com você, o que você vai fazer? Vai compartilhar na célula. Vou entrar em 5 pontos aqui sobre isso que eu estou falando. Quando nós honramos e abençoamos, as coisas crescem, multiplicam. Então eu vou dar aqui 5 pontinhos, e um desses 5 pontos você vai estar compartilhando na célula. Amém? Primeiro ponto aqui: honrar é abençoar. Honrar significa dar peso e valor a algo ou alguém. Quando damos atenção e importância às pessoas e às palavras delas, estamos abençoando-as. Isso vale para nós em todo o nosso estilo de vida. Com seus cônjuges, com os filhos, né, amigo de trabalho, e até mesmo dentro através daquilo que Deus te deu. Deus te deu um talento. Como é que você vai estar honrando alguém através do talento que Deus te deu? Como é que você vai estar multiplicando esse talento, dando peso para aquilo que o Senhor te deu? Amém? Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo está lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 30. O Eric está ali? Está aí? 1 Samuel 2,30, Eric. É o Eric, abençoado.
É a parte só essa parte do final aqui, pessoal. Diz o Senhor, longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, olha aí, no final já, longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, o Senhor está falando que Ele honrará também, porém os que me desprezam, esse desprezam o que é? Calado. Veja bem, Ele está falando de maldição ali. Aquela pessoa que honra o Senhor, Ele vai honrar essa pessoa também. Aquele que dá importância na palavra de Deus, Deus vai dar importância também na vida dessa pessoa. Mas a pessoa que desprezar o Senhor, não é a palavra do pastor, mas o que é que está escrito aqui? Porém os que me desprezam serão desmerecidos. O que é desmerecidos? Desmerecido é alguém que falta alguma coisa na vida dessa pessoa. Desmerecido é perigoso, desmerecido. Desmerecido fala de nós vivemos sem graça, sem a graça do Senhor. Imagina a gente ter uma vida sem ter a graça do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia fala assim: vós fosse salvos pela graça, e isso não vem de vós. O que é? É poder de Deus. Mas se eu sou desmerecido, essa salvação não está na minha vida. Então, para que essa bênção venha sobre a minha vida, a bênção da salvação, eu preciso o quê? Honrar ao Senhor. Como é que eu vou honrar o Senhor? Dando peso à palavra dEle, dando peso a momentos de intimidade com Ele, dando peso àquilo que está sendo falado nessa noite. Quando você voltar para sua casa, quando lembrar do que o pastor falou, quando tiver com o travesseiro, deitado na cabeça do travesseiro, e lembra dessas palavras aqui, você não vai estar somente honrando ao pastor, mas você vai estar honrando principalmente a Deus. E quando você honra ao Senhor, o texto ali diz o quê? Que quando você honra ao Senhor, Ele também te honrará. Você crê nisso, querido? Eu creio. Aleluia. Então o primeiro ponto, honrar é abençoar. Amém? Guarda já para a próxima célula. Primeiro ponto, honrar é abençoar, né? Como a gente acabou de ver. Segundo ponto, o amaldiçoar é desprezar. Por outro lado, calar significa desprezar ou fazer pouco caso. Quando ignoramos ou subestimamos alguém ou algo, estamos amaldiçoando, ainda que seja de uma forma involuntária. É o que eu falei agora. Aí vem uma referência. Gênesis, capítulo número 12. Gênesis 12, 3. Abraão, quando ele está saindo da parentela dele, Gênesis 12, 3, está escrito o quê? Abençoarei aos que te abençoar. Amaldiçoei aos que te. Então aqui o calar é isso aqui. O que é o amaldiçoar? Amaldiçoar é você. Abraão, ele deu peso na palavra do Senhor. Cara, Abraão deu tão peso. Abraão morava num lugar da qual ele fazia. Ele era a pessoa que fabricava ídolos. E ele morava num lugar da qual Ur dos Caldeus. E ali era uma terra que somente Abraão ouviu a voz do Senhor. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, o que Abraão fez? Ele deu peso àquela voz. Aleluia. Ele deu importância àquela voz. Falou para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então Abraão honrou aquilo ali. Abraão, ele praticou ali o honrar e o abençoar com Deus ali. Ele obedeceu. Lembra bem, naquele tempo não tinha Google GPS, naquele tempo não tinha mapa. Ele somente ouviu uma voz que dizia: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Veja bem, ele não sabia se ele ia para a direita, se ele ia para a esquerda, se ele ia reto. Ele apenas saiu porque ele deu peso a uma palavra. Aleluia. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está falando assim: aquele que te desprezar, Abraão, eu vou amaldiçoar. Porque o desprezar é calar. Então aqueles, Abraão, que forem contra ti, te desprezar, te amaldiçoar, aquele que fizer pouco caso de você, não é palavra do pastor, queridos, mas está na Bíblia. É Deus que está falando isso aqui. Abençoarei aos que te amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro ponto,
A gente viu então que o abençoar, honrar é abençoar. Segundo ponto, a gente viu que o amaldiçoar é o desprezo. Terceiro ponto é que a bênção ela se multiplica. Presta atenção que eu vou chegar agora no principal. A bênção ela multiplica. Qual foi o texto que a gente leu? Lucas capítulo número 9, verso número 16, não é isso? Lucas 9, 16. O que é que aconteceu? A bênção multiplicou ou não? Sim. Multiplicou, não multiplicou? O exemplo onde fica bem claro isso é o milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus abençoou os alimentos e eles se multiplicaram. Jesus ele abençoou. Olha bem, erguendo os olhos para o céu, ele os abençoou. Da mesma forma, quando abençoamos nossos relacionamentos. Aleluia. Querido, se Jesus ele fez multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, ele abençoou, será que nós não temos que começar a abençoar o nosso casamento? Para multiplicar também? Será que a gente não tem que começar nossos relacionamentos? Será que eu não tenho que abençoar, honrar, dar peso naquilo que está ao nosso redor? Porque seguindo a lógica de Lucas, capítulo 9, verso número 16, se Jesus fez uma multiplicação com um cestinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, somente porque ele ergueu os olhos para o alto e abençoou, será que se a gente tentar também, vamos testar hoje, levantar nossos olhos e começar a abençoar os nossos relacionamentos, será que vai multiplicar? Aleluia! Será que vai ter multiplicação de Deus nessa área que tanto você vê de uma forma que parece que não tem solução, mas se eu começar a abençoar isso aí, será que Deus ele vai multiplicar? Da mesma forma quando abençoamos nossos relacionamentos e atividades, eles prosperam e florescem. Então use a sua boca para abençoar. O poder da vida e da morte está na sua boca. Eu acho, é a palavra, né, gente? A palavra do Senhor. Acho que foi até que no Japão, cientistas colocaram um algodão molhado e um brotinho, um feijãozinho lá. Colocaram 2. Para um ele só falava a palavra negativa. Só falava coisa ruim para aquele feijãozinho. E o outro só a palavra boa. Vocês acreditam que aquilo que recebia só a palavra boa, o algodãozinho ele brotou, era um algodão molhado, um feijãozinho, o feijãozinho ele brotou e cresceu, mas aquele que ele só recebia a palavra de maldição, ele apodreceu. Pararam para ver o poder que há na palavra. Veja que não é alguém religioso testando isso, é um cientista falando isso, que há poder na nossa palavra. Se Jesus ele pegou um pão, levantou os pães, os peixes, e ele erguendo os olhos para o alto, ele abençoou e gerou uma multiplicação. Eu creio que se a gente começar a usar isso também, começar a abençoar aquilo que está ao nosso redor, eu tenho uma leve impressão que isso pode frutificar, isso pode crescer, e isso pode multiplicar. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Você tem certeza que se você começar a abençoar abençoar aquilo que Deus te deu. Vamos abençoar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Filhos. Você tem abençoado os seus filhos? Você tem abençoado a sua esposa? Você tem abençoado o seu marido? Você tem abençoado o seu pai? Você tem abençoado a sua mãe? Você tem abençoado os seus avós? Será que se eu abençoar mais os meus avós, eles vão viver durante mais algum tempo na terra? Porque a tendência é nós partirmos primeiro. Mas se nossos filhos começarem a nos abençoar, será que isso vai prolongar? Será que Deus não vai multiplicar os nossos dias na terra? Se aconteceu com 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho uma leve impressão que isso pode acontecer. Seu filho pode estar numa maior, você pode estar vendo, olhando para a situação dele, pode falar, não tem mais jeito. Aí vem aquela frase que eu gosto, é só Jesus na causa, aleluia, que é só Jesus na causa. Porque é somente Ele mesmo. Você pode ter o dinheiro que for,
Se seu filho já tiver perdido uma situação da qual o mundo fala ele já é nosso, é somente Jesus mesmo que pode mudar. É somente Jesus na causa realmente, porque não é o nosso dinheiro, não é aquilo que nós temos que vai fazer o milagre acontecer, o que vai fazer o milagre acontecer, é uma revelação da palavra de Deus na sua vida, na vida dele, na vida dela. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Continuando, né? É a parte da qual eu li em Mateus 14, 19. Eu creio que a gente não precisa ver. Então a gente viu já que 3 pontos. Primeiro, honrar é abençoar. O segundo, amaldiçoar é desprezar. A bênção, ela multiplica. E outra coisa, a maldição, ela diminui, queridos. Se a bênção multiplica, a maldição diminui. Vamos entender isso? Tudo que é amaldiçoado seca e morre. Tudo que é amaldiçoado seca e morre. E o que pode nos dar mais medo, às vezes fazemos isso sem ter entendimento. Às vezes não precisa você falar assim, eu te amaldiçoo. Não precisa, às vezes somente o que é a vontade do honrar e do abençoar, somente desprezando, você pode estar secando algo na sua vida. Porque o calau é isso, é desprezo, que é distância, indiferença. Assim também quando fazemos pouco caso de nossos relacionamentos ou talentos, eles se deterioram e murcham porque estão sendo amaldiçoados. Aleluia. Eu gosto quando fica quieto assim. Eu gosto porque eu sei que não é eu que estou fazendo. Eu gosto que eu sei que vocês estão prestando atenção em mim aqui. E eu sei que o Espírito Santo está falando algo com vocês. Aleluia. Aleluia. Tudo que é amaldiçoado seca e morre. Vejam bem, Jesus não disse, eu te amaldiçoo para a figueira. Jesus não olhou para a figueira e falou, olha figueira, eu vou te amaldiçoar. Mas ele somente desprezou e por isso ela ficou amaldiçoada. Em outras palavras, o que aconteceu com a figueira foi, aquela palavra significa maldição, calau. Onde é que a gente vai ver isso? Marcos capítulo número 11, verso 14. Marcos 11, 14. Então disse Jesus, olha, presta bem atenção. Jesus ele não falou assim, ó, eu te amaldiçoo figueira. Vocês conhecem essa história? Jesus ele estava indo para Jerusalém, Jerusalém, não lembro agora. Ele estava indo para a cidade e no caminho tinha ali uma figueira. Ele foi dar uma olhada ali, ele viu que não tinha, ela tinha toda a aparência de figueira. Ela estava bonita, estava verde, estava bonita, porém ele foi dar uma olhada ali, ele viu que não tinha fruto. Então veja bem, ele não falou, olha, porque você não tem fruto, eu vou te amaldiçoar. Mas ele disse o quê? Então disse-lhe Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. O que Jesus fez ali? Calado. Ele desprezou a figueira. Interessante, né? Vamos ver aqui. Quando ele desprezou a figueira, o que é que acontece? Quando ele volta, ele vai lá na cidade, ele volta, ele se depara com aquela mesma figueira. Como é que estava a figueira? Como que estava, queridos, a figueira? Seca. Seca. Realmente dali nunca mais sairia fruto, porque ela foi desprezada simplesmente pelo dono da vida. Ela foi desprezada simplesmente pelo Deus Criador. Então o calau, o desprezo, maldição, ele não faz nada prosperar. Ele não cresce nada. Pelo contrário, ele somente diminui. Se você tem filhos, se você tem bênção, se você tem qualquer área da sua vida, às vezes não precisa você falar, eu te amaldiçoo essa coisa, não te amaldiçoo sobre isso. Às vezes não é através somente de uma palavra, é somente através de um desprezo, uma falta de atenção. Às vezes é somente você não dando atenção para algo importante que sua esposa quer falar para você. Então, às vezes, você está amaldiçoando alguém sem você falar que eu te amaldiçoo. Muitas das vezes é um filho ou uma filha que quer conversar com você. E você não tem tempo para ele ou para ela. Você está trazendo para a sua vida o quê? Maldição. Aleluia. Nós vamos sair daqui hoje pegando fogo, queridos. Porque não para por aí não.
vai melhorar. Aleluia. Vocês creem nessa palavra aqui? Sim. Vamos continuando, o último ponto aqui, mas não é o ponto final, esse aqui é somente os pontos da célula. Último ponto, já que o abençoar, ele abençoar e o honrar ele faz multiplicar, e o amaldiçoar faz encolher, então o que é que eu tenho que ter na minha vida? O que é que eu tenho que fazer para que eu não possa estar dando esses vacilos, que eu possa estar vigiando para que as coisas cresçam na minha vida? O ponto é esse aqui, você precisa ter somente foco no positivo. Tenha foco no positivo. Aleluia. Eu não falei agora do feijão, que colocaram lá o grãozinho de feijão no algodão molhado? Foi a mesma pessoa, ele falou duas coisas diferentes ali. O grãozinho de feijão eu acho que ouviu, não sei se tem ouvido, mas ouviu. O que estava ouvindo somente palavras positivas, ele teve foco, ele falou, não, esse homem está falando coisa positiva, então só vou focar nele. Tenha foco na sua vida também. Quando focamos no positivo e damos peso à bênção, quando focamos no positivo, estamos dando peso àquilo que está sendo falado, peso às bênçãos, estamos honrando essas coisas e permitindo que elas cresçam nas nossas vidas. Ignorar o negativo não significa ser ingênuo. Então, se você está vendo ali de algo que pode acontecer na sua vida, de algo negativo, você tem que ter sabedoria. Isso vai me prejudicar. Eu não vou falar no momento de ira. Eu falo sempre de casal porque constantemente não existe casal que não tenha isso, tá? Não existe. Todo casal tem de vez em quando desavença. Não pode subir o tom, não pode ter um momento de ira, porque quando você age na ira, você está dando uma legalidade, você está abrindo uma porta para que venha o calau para a sua vida. Então, quando tiver um momento de confronto, alguma coisa assim, tenha sabedoria, foca no positivo, não foca no negativo, amém? Olha só. Escolha então colocarmos nossa energia e atenção para promover o crescimento e a multiplicação de coisas boas. Presta bem atenção. Coloca então a energia e o foco para promover o seu crescimento e o crescimento daqueles que estão perto de você, através de ter um foco somente em coisas boas. Eu não estou falando de positivismo, tá? Porque aí no mundo tem uma ideologia, algo que é positivo. Só basta você ser bom e resolveu. Não é assim que funciona, tá? Não basta ser somente bom. Na verdade, nós só temos um caminho. A palavra do Senhor diz que para chegarmos a Jesus, Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não basta ser somente uma pessoa boa. Nós temos que ter foco no que realmente importa. Escolha então colocar nossas energias e atenção para promover o crescimento e a multiplicação de coisas boas. Números, capítulo de número 14, verso de número 7, Eric. Números 14 vai ter a história de dois personagens que eu gosto muito, né? Essa aqui é a história dos filhos dos 12, um de cada tribo. Moisés, ele chegou perto da terra prometida e ele mandou 12 espias. Foram lá 12 espias e espiaram a terra. Todos voltaram, os 12 voltaram. Somente que 10 eles tiveram uma visão, o quê? A visão de 10 era uma visão totalmente negativa. 10 voltaram totalmente, veja bem, os 12 viram as mesmas coisas. Foram 12 voltaram, os 12 eles viram as mesmas coisas. Porém 10 voltaram com a mente totalmente, olha, não vai dar certo não. Vamos deixar para lá esse negócio, porque ele tem gigante, a gente parece gafanhoto na frente dele, não vai dar certo. Porém dois tiveram foco no que realmente importa. Dois tiveram um pensamento, tiveram uma mente naquilo que realmente importa. Que essa mente, eles foram ali porque Deus tinha dado uma orientação. Eles foram ali porque Deus tinha falado que ia dar a terra de Canaã para eles. E eles foram ali através até mesmo obedecer Moisés, né? Eles foram obedecer o líder deles, foram obedecer o pastor deles, eles foram e trouxeram o relatório. 10 tinham um relatório contrário, mas Caleb e Josué, eles tinham isso aqui. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa.
Veja bem, 10 já tinham falado, é realmente uma terra boa, mas não dá para nós ir, porque lá tem gigante, e se tiver gigante, com aquele gigante lá não vai dar certo. Porém, esses dois, eles continuaram no foco, eles continuaram ali focando no positivo. Eles falaram a mesma coisa: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. 8, Eric. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que manda leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Estão falando de gigante, querido. O povo que tinha ali era gigante. Josué e Caleb, eles estavam querendo fazer McDonald's dos gigantes. Eles queriam comer o gigante como, não sei de que forma, mas ia pôr no pão. Olha lá. Porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Ele falou: olha, eles são gigantes, mas Deus vai tirar o amparo deles, eles não irão ter força conosco, e nós iremos partir para cima deles, porque o Senhor é conosco. Ou seja, aqueles dois, eles focaram no positivo. Aleluia. Foca no positivo, querido. Abençoar, honrar e abençoar. Amaldiçoar, né? É o contrário, como a gente já viu aqui. Amaldiçoar é desprezar, a bênção ela multiplica, maldição diminui, tenha foco no positivo. Outro ponto aqui, ponto de número 6, em vez de focar nos problemas e obstáculos, devemos olhar para as promessas de Deus. Os espiões enviados para Canaã são um exemplo disso. Enquanto 10 deles foram enfocados somente nos obstáculos, Josué e Caleb focaram nas promessas de Deus. Aqueles que focam nos problemas não entram na terra prometida. Os 12 não entraram, os 10 não entraram, mas Josué e Caleb sim. Então quem foca no negativo, ele não entra na terra prometida. Amém? Eu quero estar finalizando já, mas ainda só creio que uns 10 minutinhos para isso aqui que é essencial também nessa noite. E aí a gente já ora, já levanta para orar. Algo importante nessa noite, de tudo que eu estou falando aqui, a gente viu aqui sobre o poder que há na honra e no poder que há no abençoar. O desprezo gera maldição, o honrar é você dar importância para aquilo que a pessoa diz. Então isso é abençoar e é honrar, amém? Então aqui de tudo que eu estou falando, quero falar só mais 3 pontos e a gente finaliza. Onde você está colocando a sua atenção? Esses espias foram 12, eles foram para lá, voltaram, mas 10 estavam contaminados. A atenção deles estava na onde? Eles esqueceram, sabe, simplesmente de quê? De Deus. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram quem tirou eles do Egito. Eles esqueceram que o mar se abriu diante deles. E quando eles chegaram ali naquele local ali, eles estavam de olho no quê? Nos gigantes. Existem 2 tipos de realidade, a positiva e a negativa. A realidade positiva, o que é? São as promessas de Deus para nós. Existem pessoas que nós amamos, mas não gostamos de estar perto delas. Por quê? Existem pessoas que a gente ama, gosta realmente, bênção, tudo, mas a gente não quer estar perto. Por quê? Porque são pessoas negativas. Você já ficou perto de uma pessoa negativa? Quando você chega no trabalho, você chega todo animado, do lado a pessoa que está do seu lado está negativa, acaba pegando também. É bênção a pessoa, não é? É bênção. Você não quer o bem dela? Quer, mas você não quer estar sempre junto. Por quê? Porque é uma pessoa negativa. E ela, conforme ela vai reclamando, aquela reclamação chega também para você. E aí quando você começa, se você dá atenção, serão 2 reclamando. Se chegar mais alguém, se dá atenção, serão 3 reclamando. Então, aonde você está colocando a sua atenção? Coloque a sua atenção no Senhor. Deus não gosta de pessoas negativas, que reclamam o tempo todo das bênçãos celestiais. Olha que às vezes tem pessoa reclamando de bênção. Olha que às vezes tem pessoas reclamando de bênçãos que Deus pôs na sua vida.
Quando você não reconhece as bênçãos de Deus, você está na verdade amaldiçoando-as. Se eu não reconheço as bênçãos de Deus, eu estou fazendo o quê? Calau. Se é calau, é o quê? Desprezo. Então eu estou amaldiçoando. E aquilo que você amaldiçoa, o que acontece? Seca e morre. Quando você dá peso para as coisas negativas que o diabo faz, você está abençoando. Olha só, quando você dá peso, presta atenção nisso aqui. Quando você dá peso para as coisas negativas, você lembra que Jesus, ele olhou para os céus, ele partiu ali o pão e os peixes, ele abençoou aquele negócio e não multiplicou? Será que se eu começar a abençoar o que é negativo, vai multiplicar? Isso aí chama raciocínio cristão. Será que se eu começar a abençoar coisas ruins na minha vida, isso também vai multiplicar? Por isso nós temos que ter revelação da palavra. Se eu começar a abençoar o meu negativo que está na minha... Não, realmente, isso aqui é verdade, não presta mesmo. Você quer saber? Larga a mão. Olha, isso aí já não presta. Eu acho que não é mais nem Jesus na causa. Aquela situação que estava na vida daquela pessoa vai multiplicar. Sabe onde eu estava na célula, onde eu vi um testemunho, né? Muitas das vezes, por pouca coisa, a pessoa, ela às vezes não precisa de uma coisa grande para alguém machucar uma pessoa na igreja. E muitas das vezes, quando essa pessoa é machucada, muitas das vezes, quando ela escuta alguém de dentro da igreja, porque quando acontece algo de dentro da igreja, dói mais. Porque se é alguém de fora, a gente não dá muita atenção, mas quando acontece de dentro da igreja, dói muito. Então, muitas das vezes, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. É como eu falei agora, o abençoar é você dar importância, honrar é você dar peso, amaldiçoar é você desprezar. Então, muitas das vezes, nós começamos a desprezar algo que aconteceu no nosso meio. Então, você começa realmente a concordar com aquilo que foi feito. Não, realmente, não valia nada. E isso começa a acontecer na vida da pessoa, começa a multiplicar essa maldição na vida da pessoa. Por quê? Porque você está abençoando uma maldição. É paradoxo ou não é controverso? Vamos ver, tem isso na palavra? Vamos ver. Deus não gosta de pessoas negativas que reclamam o tempo todo das bênçãos celestiais, né? Quando você dá peso a coisas negativas que o diabo faz, você está abençoando o negativo, e o que você abençoa faz multiplicar. Se você está murmurando de tudo, você precisa mudar o seu foco, ou acabará secando tudo ao seu redor. Então aqui nós temos que prestar atenção nisso aqui. Você está murmurando muito, presta atenção, porque você pode estar futuramente acabando com tudo que está ao seu redor, porque você vai estar abençoando algo que o diabo está fazendo na vida de alguém, e isso gera multiplicação também. Então a nossa boca, por isso que é importante, querido, existe um poder naquilo que você fala, seja para o bem ou seja para o mal, existe um poder na sua boca. Saiba usar com moderação. No momento de ira, não amaldiçoa, não xinga. Eu não gosto nem de falar palavrão, nem fala. Não fala nem palavrão se der, querido, não fala. Porque às vezes você fala, você vai estar abençoando uma maldição, e isso pode vir a multiplicar. Então aprenda também, outro ponto, a ignorar o inimigo. Como é que é isso? Alguns crentes prestam muita atenção em tudo aquilo que o diabo faz. Para essas pessoas, tudo é obra do maligno. Então, começa a aprender a ignorar o inimigo. Tudo é obra do inimigo. Para essas pessoas, tudo é obra do maligno, sempre se justificam dizendo que o diabo as fez agir dessa forma. Infelizmente, tais pessoas não percebem que estão dando peso, estão abençoando aquilo que o diabo faz na vida dela. Às vezes ela tropicou ali na porta, bateu, foi o diabo que me empurrou. E às vezes está abençoando uma ação espiritual do inimigo para vir sobre a vida dela também. Então tem que ter cuidado com tudo aquilo que nós falamos. No final das contas, o que importa não é se você usou a palavra bênção ou maldição. Olha só,
O que realmente importa não é você ter falado eu te abençoo, eu te amaldiçoo. O que realmente importa é aquilo que você atribuiu peso ou aquilo que você desprezou. O que realmente importa, eu dei importância para isso, você está abençoando. Você desprezou, você está amaldiçoando. No passado era comum os irmãos começarem, né, a estar expulsando demônios dentro da igreja com louvor. Eu sou desse tempo. Vinha no louvor, na igreja, no primeiro período do louvor, não precisava nem chegar ninguém ali e falar expulsa. A unção do louvor era tão forte que as pessoas que já tinham algum problema com demônios, as coisas já caíam ali, já era expulso somente através do poder da adoração. Então em João capítulo 6, 23, João 6, versículo número 23 diz, né? Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. De onde que ele está falando desse lugar aí? Eles chegaram no lugar em que havia acontecido o quê? Aquela multiplicação. Olha só. O Espírito Santo chama aquele lugar de multiplicação dos pães, de onde o Senhor deu graças. De tudo o que aconteceu naquele dia, o que mais chamou a atenção do Espírito Santo, o que mais chamou a atenção do Espírito Santo naquele dia foi algo chamado gratidão. Aleluia. Aleluia. O que mais chamou a atenção do Espírito Santo foi gratidão. Honre aquilo que o Senhor tem te dado. O que você honra, você abençoa, e o resultado é multiplicação. Tudo que você honra, você dá peso e abençoa. Tudo aquilo que você coloca a sua atenção, você preserva em sua vida. Por isso a melhor estratégia para lidar com o diabo é não dando ouvido para o diabo. Porque se você está dando ouvido para o diabo, você está multiplicando aquilo que ele tem preparado para você. Mas se o diabo vem na sua vida e fala, vou te matar, você fala, não tem mais o que fazer, vai procurar plantar batata. Não dá atenção para isso, porque você vai estar usando o que é lá com ele mesmo. Mas se você começar, ai meu Deus do céu, o diabo falou que vai me matar, eu vou morrer, porque aí você esquece quem é Deus e começa a dar mais atenção para o diabo. E quem que é Deus? Deus é somente soberano de tudo. E o diabo? O diabo é o diabo. Tem poder? Tem poder, mas ele não se compara com Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Amém? Aleluia. Já estou finalizando. Certa vez o Senhor disse a seus discípulos, vamos passar para o outro lado. E enquanto chegavam no meio, o que aconteceu? Vamos para o outro lado. No meio do caminho, o que aconteceu? Veio uma tempestade, não veio? Quando a tempestade veio, o que é que Jesus estava fazendo? Meu Deus do céu, esses discípulos não sabem navegar. Ah, meu Deus do céu, vou ter que usar o Google Maps agora. Meu Deus, vai afundar esse barco. Jesus estava assim. A tempestade vinha do lado para o outro. Os meninos eram tudo marinheiro, era tudo homem bom. Era marinheiro, pessoal, sabia pescar, não era igual eu, né, que não sei. Mas eles sabiam das coisas, eles estavam desesperados. Mas Jesus, na hora que ele estava no meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava desprezando ou ele estava honrando aquela tempestade? Estava desprezando a tempestade. Tanto é que ele estava dormindo. Que desprezo, hein? Ele estava dormindo no meio de uma tempestade. Alguém chegou até ele e falou, Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Jesus, ele, o vento, deu. Parou. E a Bíblia diz que houve então uma bonança. Então aprenda com o Senhor a desprezar aquilo que o inimigo vem trazer sobre a sua vida. Assim como nós aprendemos no dia de hoje. Ministério Louvor, se já der para vir subindo, nós já vamos estar encerrando. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, o último ponto é esse aqui. Ponha a sua atenção em Cristo. Memoriza isso. Ponha a sua atenção em Cristo. A gente viu aqui os pontos. Aonde você está colocando a sua atenção, aprenda a ignorar o inimigo. E esse ponto aqui se chama, ponha a sua atenção em Cristo. Preste atenção no que Deus já te falou e não no que o diabo quer fazer sobre a sua vida. Preste atenção no que Deus já te deu e não no que você ainda não tem. Preste atenção naquilo que Deus já te deu e não aquilo que você ainda não tem. Aleluia.
Eu reclamava de não ter... Alguém já ouviu isso aqui? É um ditado popular que diz, né? Eu reclamava de não ter sapato, até o dia que encontrei alguém que não tinha pé. E aí, tem como reclamar do sapato? Quando você encontra alguém que não tem pé? Fica difícil, né? Então pare de reclamar e comece a abençoar através da palavra, através de dar peso. Aprenda a ignorar e dar as costas para aqueles que são negativos e dão sempre ênfase para o que o diabo está fazendo. Eu gosto de repetir para que memoriza, para que entra no chão. Aprenda a ignorar as coisas, dar as costas para aquelas pessoas que são negativas e dão sempre atenção ao que o diabo está fazendo. Foi exatamente isso que Davi fez em 1 Samuel, capítulo 17 e 30. Eliabe, seu irmão, falou uma série de palavras negativas para Davi, mas Davi apenas virou as costas para ele. Não discutiu nem debateu, apenas ignorou. A atenção de Davi estava somente na recompensa prometida para quem matasse o gigante Golias. Bem? Gosto da expressão bíblica, o Senhor seja magnificado. Salmos capítulo número 40, verso número 16. Magnificar significa maior, tornar maior, aumentar, ampliar. Isso significa colocar uma lente de aumento. Cada vez que Deus faz algo importante na sua vida, Deus fez algo importante na minha vida, eu vou dar peso nisso. Deus me tirou de uma situação terrível, eu vou dar peso nisso. Eu dando peso no que Deus fez para mim, eu vou estar honrando Deus. Eu honrando Deus, e Ele vai estar me abençoando. As coisas vão começar a multiplicar e a prosperar e a crescer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Amém. Quando você contempla em fé, você se torna como aquilo que Ele te criou para ser. Quando você o contempla, né? Quando você contempla o Senhor, quando você presta atenção nele em fé, você se torna aquilo que Ele te criou para ser. O que Jesus nos criou para ser? Filhos. Nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Poucos são filhos. Nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Aleluia. Aumentou muito. Aleluia. Então você está convidando o Ministério do Louvor para a gente já estar finalizando. Você beijou mesmo? Aleluia. Então nessa noite eu não sei se vocês puderam pegar essa verdade aqui. Quando nós honramos, nós damos peso a algo de importante na nossa vida, nós estamos honrando isso. Mas se eu desprezo isso, eu estou trazendo maldição para aquilo ali. E muitas das vezes não é de uma forma consciente, é de uma forma inconsciente. Às vezes você está trazendo maldição para a sua vida sem você ter revelação disso que foi falado no dia de hoje. Talvez você sempre concordou com a murmuração de alguém referente a outra pessoa, referente a alguma coisa, uma situação. Você está abençoando o diabo de estar falando algo, fazendo algo na vida de uma pessoa, e isso só vai crescer. Como é que isso não pode chegar na minha vida? Alguém falou alguma coisa, chegou alguma murmuração, despreza, não quer saber, não faz parte disso. Jesus não deu atenção na tempestade. A tempestade veio, todo mundo ficou, os discípulos ficaram apavorados. Jesus ele desprezou e falou: olha, já deu. E houve-se então, depois disso, uma grande bonança. Eu não sei se vocês puderam receber essa palavra. Eu gostaria de que vocês se colocassem em pé nessa noite. Aleluia. Eu não sei de que forma você chegou aqui. Eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas dificuldades. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você dá peso para isso que foi falado aqui nessa noite, se você der honra para aquilo que foi falado nessa noite aqui para você, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Comece a desprezar as acusações do inimigo. Comece a desprezar pessoas negativas que chegam até você falando mal de alguém. Não dê ênfase, não dê atenção em coisas negativas. Dê atenção somente, o seu foco tem que ser somente em Jesus. Tenha a sua atenção voltada somente para Jesus. Como Caleb, Josué e Caleb. Foram 12, voltaram os 12, mas 10 tinham uma visão negativa. Tenha foco como Josué e Caleb. Josué e Caleb falou: olha, a terra realmente é boa, é uma terra muitíssimo boa, e nós vamos entrar lá e vamos fazer hot dog desses modelos gigantes, porque o Senhor nos deu.
Então eu não sei de que forma está a sua vida. Eu não sei qual é a situação na sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite que se você está aqui pela primeira vez, se você está vindo aqui nos visitar e o Espírito Santo tocou no seu coração de alguma forma, saiba que a palavra para você nessa noite é: dê honra àquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Comece a ouvir mais a palavra do Senhor. Comece a dar atenção para aquilo que é falado com você. Não despreze coisas valiosas como a palavra de Deus. Não despreze a atenção que você tem que ter com o momento de intimidade com o Senhor. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer, da mesma forma que houve a multiplicação de pães e peixes, Deus quer multiplicar coisas na sua vida. O que é que você quer multiplicar na sua vida? Fica uma pergunta da qual não precisa de resposta. Coloca essa situação que você quer que cresça, que multiplique na sua vida em oração agora. Senhor, eu quero que a minha saúde se multiplique. Senhor, eu quero que a minha situação, o meu relacionamento se multiplique. Senhor, eu quero que a minha saúde, a minha vida financeira se multiplique. Então comece a dar peso para a palavra do Senhor, para você nessa noite, que isso vai crescer, isso vai prosperar. O inimigo não vai tocar nisso aí, porque você aprendeu hoje que nós temos que desprezar aquilo que o inimigo lança sobre as nossas vidas, e temos que dar peso para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O Ministério de Louvor vai estar louvando. Se você quiser receber oração, eu vou estar orando por você. É o Senhor, é o Senhor. Eu quero estar orando com você nessa noite. Quem é a primeira pessoa? Aleluia. Aqueles que